capítulo 14 do livro de Marcos diz assim: E dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais dos sacerdotes e escribas procuravam como o prenderiam com dolo e lhe matariam. E diziam: não no dia da festa, para que não se faça alvoroço entre o povo. E estando ele em Betânia, em casa de Simão o leproso, assentado à mesa, eis que uma mulher, tendo um frasco de alabastro de unguento de nardo puro de muito preço, veio e, quebrando o frasco, lhe derramou sobre sua cabeça. E houve alguns que se indignaram entre si e disseram: para que se fez esse desperdício de unguento? Porque isto podia ser vendido por mais de 300 denários e dá-los aos pobres. E murmuravam contra ela. Jesus, porém, disse-lhes: deixai-a. Por que a molestais? Ela fez-me boa obra. Porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, porque se antecipou a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde for pregado este evangelho, também o que ela fez será contado para a sua memória. Então Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para lhe o entregar. E eles, ouvindo-o, se alegraram e prometeram que lhe dariam dinheiro, e procurava uma oportunidade para o entregar. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, seus discípulos lhe disseram: aonde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Então enviou 2 de seus discípulos e lhes disse: ide à cidade, e eis que encontrarão um homem que leva um cântaro de água. Segui-o e dizei ao senhor da casa onde ele entrar: o mestre diz: onde está o aposento onde hei de comer a Páscoa com meus discípulos? E ele vos mostrará um grande aposento mobiliado e preparado. Preparai-a ali. E saindo seus discípulos, foram à cidade e encontraram como se lhes havia dito e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, ele foi com os 12. E quando estavam assentados a comer, disse Jesus: em verdade vos digo que um de vós que come comigo há de me trair. Então eles começaram a entristecer-se e a lhe dizer um após o outro: porventura sou eu, Senhor? E outro disse: sou eu? Mas ele respondendo lhes disse: é um dos 12, o que mete comigo a mão no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai, como dele está escrito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para o tal homem nunca haver nascido. E comendo eles, tomou Jesus o pão e, o abençoando, partiu e deu-lhe, dizendo: tomai, comai, isto é o meu corpo. E tomando o copo, tendo dado graças, deu-lhe, e todos beberam dele. E lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus. E tendo cantado o hino,
saíram para o Monte das Oliveiras. Então disse-lhe Jesus: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque escrito está: ferirei o pastor e se dispersarão as ovelhas. Mas, depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galileia. Então Pedro lhe disse: ainda que todos se escandalizem, porém eu nunca. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, por 3 vezes me negarás. Mas ele com mais veemência dizia: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo algum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. E foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro, Tiago e João, e começou a sentir aflição e a angustiar-se. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E indo-se um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Porém, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, os achou dormindo e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar nenhuma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados. E não sabiam tampouco o que ele responder. E voltou 3ª vez e disse-lhes: dormi agora e descansai. Basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos e vamos, eis que o que me trai está perto. E logo falando ele ainda, veio Judas, que era um dos 12, da parte dos principais, dos sacerdotes e dos escribas e dos anciãos. E com ele uma grande multidão com espadas e paus. Ora, o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: aquele que eu beijar, esse é. Prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximou-se dele e lhe disse: mestre, mestre, e o beijou. Então eles, lançando nele suas mãos, o prenderam. E um dos que estavam ali presentes, puxando a espada, feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe uma orelha. E respondendo Jesus, disse-lhes: saíste com espadas e com paus a prender-me, como a um salteador? Todos os dias estava convosco, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas isto é para que se cumpram as Escrituras. Então, deixando todos os seus discípulos, fugiram, e um jovem o seguia, envolto em um lençol sobre o corpo nu, e lançaram as mãos para o prenderem. Mas ele, largando o lençol, fugiu nu. E levaram Jesus ao sumo sacerdote e ajuntaram-se a ele todos os principais dos sacerdotes, os anciãos e os escribas. E Pedro o seguiu de longe até dentro do átrio do sumo sacerdote.
e estava sentado com os oficiais, aquentando-se ao fogo, e os principais dos sacerdotes e todo o concílio buscavam testemunho contra Jesus para o entregar à morte, mas não o achavam, porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas seus testemunhos não eram conformes. E levantando-se alguns, testificavam falsamente contra ele, dizendo: Nós o ouvimos dizer: Eu derribarei este templo construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. Mas nem assim o seu testemunho era conforme. E levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo: Não respondes nada? Que testificam estes contra ti? Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote tornou a lhe perguntar e disse-lhe: És tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? E Jesus lhe disse: Eu o sou. E vereis o Filho do Homem assentado à mão direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. E o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: Que necessidade temos de mais testemunhas? Vós ouvistes a blasfêmia. O que vos parece? E eles todos o condenaram como culpado de morte. E alguns começaram a cuspir nele, e a cobrir-lhe o rosto, e a dar-lhe punhadas, e a dizer-lhe: Profetiza! E os servidores lhe feriam, dando-lhe murros. E estando Pedro embaixo no átrio, veio uma das criadas do sumo sacerdote. E vendo a Pedro que se aquentava, olhou para ele e disse: Tu estavas também com Jesus o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: Não o conheço, nem sei o que dizes. E saiu para fora a entrada, e o galo cantou. E a criada, vendo outra vez, começou a dizer aos que estavam ali: Este é um dos tais. Mas ele negou outra vez. E pouco depois, os que estavam ali disseram outra vez a Pedro: Verdadeiramente tu és um deles, pois também és galileu, e a tua fala é semelhante. E ele começou a amaldiçoar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem de quem falais. E o galo cantou pela segunda vez. E Pedro então se lembrou das palavras que Jesus lhe havia dito: Antes que o galo cante 2 vezes, por 3 vezes tu me negarás. E retirando-se dali, chorou. O capítulo 14 de Marcos vai dizer sobre a justiça do homem, sobre o Filho de Deus. Jesus, ele foi para as sinagogas, ensinando a muitos, pregando a verdadeira palavra. Mas muitos faziam complô contra ele e já estavam preparando para prenderem e matar Jesus. Já estava tudo planejado. Estes eram os principais, os sacerdotes e escribas, porque eles queriam ser reconhecidos. Mas quando Jesus vem com a palavra da verdade, eles querem afastar Jesus do povo para não pregar a verdade. Muitos judeus ouviam Jesus e acreditavam na palavra dele, mas muitos o rejeitavam. E esses sacerdotes e escribas que prendiam e tentavam matar Jesus, fizeram um plano, porque tudo já estava preparado e porque eles sabiam e conheciam o traidor. Então, Judas,
ao ver Jesus sendo ungido com um óleo caríssimo, ele não admitia aquilo, porque ele viu a exaltação de Jesus, porque era muito alto o preço do alabastro. E Judas ficou irado com isso. Então Judas foi ter com esses principais dos sacerdotes e escribas que queriam matar Jesus e fizeram um complô, uma estratégia para que pudessem realizar este ato. Então houve a preparação da Páscoa, eles não queriam que fosse na Páscoa para não ter um grande alvoroço. Então Jesus, sabendo tudo o que estava acontecendo, ele reúne os seus discípulos e ele declara que um deles é o traidor. Muitos não queriam aceitar, mas Jesus disse que era necessário, porque em 3 dias ele haveria de ressuscitar. Então, eles foram a um lugar chamado Getsêmani. E Jesus foi orar. E ele começou a sentir muita aflição, muita angústia, muita dor. E ele disse ao Pai: afasta de mim esse cálice. Mas Deus não afastaria o cálice de Jesus, porque ele precisaria tomar esse cálice, para que todos pudessem ver a glória de Deus, para que todos pudessem ver o poder e a majestade de Deus. E Jesus, orando ao Pai, dizendo a ele para afastar dele aquele cálice, mas Jesus sabia que não tinha outro caminho. E por isso ele fala: Pai, que não seja feita o que eu quero, mas o que o Senhor quer. Porque os planos do Senhor são maiores do que os nossos. Então, Jesus, entendendo essa verdade, ele fala aos seus discípulos, e Pedro, sendo mais valente, ele diz que não, que isso não via acontecer. Mas Jesus disse que precisava acontecer. E quando Jesus foi preso, após um beijo do traidor, Pedro se levanta com espada e fere um servo do sumo sacerdote. Porque muitos foram ali com espada e pau para prender Jesus. E Jesus, indignado, ele fala: como que vocês podem fazer isso comigo? Eu ensinava no templo e lá vocês não me prenderam. Mas ele sabia que tudo isso era para se cumprir o que estava escrito na Escritura. Jesus foi julgado como um ladrão. Jesus foi julgado, condenado à morte, porque falavam que ele falava blasfêmias. E alguns começaram a cuspir nele, a dar murros nele, feriram ele. E Pedro não estava acreditando naquilo que ele estava vendo. Mas conforme Jesus havia falado para ele, que ele negaria também a Jesus, porque via
o que Jesus iria passar, e Pedro vendo aquela situação, perguntaram para ele se ele estava também com o Nazareno e ele negou, porque Pedro também não queria passar aquela situação. E negar Jesus para Pedro foi algo tão dolorido que ele chorou. Que você fique com essa palavra no seu coração. A vontade de Deus muitas vezes parece ser de muita dor, de muito sofrimento. Mas Jesus precisou passar pela cruz para ser honrado e glorificado. E muitas vezes é assim na nossa vida. Muitas vezes nós vamos passar pela cruz. Muitas vezes nós vamos passar dores insuportáveis. Vamos passar por processos que nós não queremos. Mas para que a glória do nome do Senhor seja grandiosa nas nossas vidas. Que Deus abençoe a sua casa, o seu lar. Que você tenha vitória neste dia e que a paz reine em seu coração. E que não esqueçamos jamais dessa verdade que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.